Seja bem-vindo ao nosso canal semeador.net, ao nosso programa semanal que nos convida à reflexão do Evangelho do Nosso Senhor Jesus, né? Então, hoje, dando continuidade ao capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Haverá falsos cristos e falsos profetas, vamos então continuar nessas reflexões, essa leitura que trata dos falsos profetas. Vamos lá então, meus irmãos, acompanhem aqui na leitura. Os falsos profetas. Se alguém vos dizer, o Cristo está ali, não procureis, ao contrário, ficai bem atentos, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus numerosos rebentos esperando pela época da floração? E o Cristo não vos disse que se conhece uma árvore pelo fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgai que a árvore é má. Mas se eles são doces e saudáveis, dizei, nada tão puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino são possuidores de todos os sinais de semelhante missão, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilie todos os corações, se em apoio às palavras elas juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras doces, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas, revestidos de longas vestes. Desconfiai daqueles que pretendem ser os únicos e exclusivos possuidores da verdade. Não, o Cristo não está lá, porque aqueles que ele envia para propagar sua santa doutrina e regenerar seu povo serão, a exemplo do Mestre, mansos e humildes de coração, acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que se dirige para a perdição, vagueando pelos caminhos tortuosos. Esses serão, acima de tudo, humildes e modestos. Fuge daquele que revela um mínimo sinal de orgulho, como se fustigasse de uma lepra contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz sob sua fronte, mas principalmente nos seus atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. E depois, meus filhos bem-amados, caminhai sem vacilações, sem segundas intenções na rota bendita que escolhestes. Caminhai sempre, sem temor. Afastai corajosamente tudo que poderia dificultar o vosso caminho até o objetivo eterno. Viajores que sois, ficareis apenas pouco tempo nas trevas e nas dores da prova, se vos deixardes de levar por esta doce doutrina que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma em relação ao desconhecido. Desde agora, podeis dar nomes a esses silfos ligeiros que passam em vossos sonhos e que, efêmeros, só podiam encantar o vosso espírito sem nada dizer ao coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião.
Agora, vós que realizastes bem a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da sua justiça, porque ele é Pai e perdoa sempre aos seus filhos desgarrados que pedem misericórdia. Continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso contínuo em todas as coisas, até que, finalmente, chegueis ao marco feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Essa mensagem, meus irmãos, é de Luís, em Bordeaux, 1861. E o item seguinte nós vamos ler aqui. É os caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se intitulam reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar prevenido, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntareis certamente como se pode reconhecê-los. Eis os seus guias. Só se entrega o comando de um exército a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficai certo que Deus só confia as missões importantes àqueles que sejam capazes de realizá-las, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para carregá-las. Como em todas as coisas, nisso o mestre deve saber mais que o aluno. Para fazer com que a humanidade avance moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Eis porque são sempre os espíritos já muito avançados, que fizeram suas provas em outras existências, os que reencarnam com essa finalidade, porque se eles dão forças superiores ao meio em que devem agir, sua ação será nula. Concluireis, então, que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar sua missão por sua superioridade, por suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda outra consequência. Se ele está pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que diz desempenhar, ou do personagem sob o nome de quem se apresenta. É porque ele não passa de um ator de baixa categoria, que nem mesmo sabe copiar o seu modelo. Uma outra consideração é que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmos, realizam aquilo para que foram chamados pela força do seu próprio gênio, secundado pelo poder oculto que os inspira e os dirige, sem que o percebam e sem que o tenham premeditado. Em uma palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos. Eles são percebidos, enquanto que os falsos profetas se apresentam como os enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos. Os segundos são orgulhosos e cheios de si. Falam com altivez e sempre parecem temer não serem acreditados. Tem-se visto alguns desses impostores se intitularem apóstolos do Cristo, outros o próprio Cristo. E o que se torna a vergonha da humanidade é que eles encontram pessoas bastante crédulas
para aceitarem semelhantes torpezas. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos dos mais cegos. É de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse o que seria um absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tirasse de Deus o único dos seus atributos, não teríeis mais Deus. Se tirasse uma única das virtudes do Cristo, não mais teríeis o Cristo. Esses que se apresentam como Cristo têm todas as suas virtudes? Essa é a questão. Observai-os, investigai seus pensamentos e seus atos e percebereis que lhes faltam, acima de tudo, as qualidades que distinguem o Cristo, a humildade e a caridade, enquanto lhes sobram as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Observai, aliás, que neste momento existem em diferentes países vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, João ou Pedro, e que necessariamente eles não podem ser verdadeiros. Tende a certeza de que são pessoas que exploram a credulidade e acham como viver a custo daqueles que os escutam. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, principalmente em épocas de renovação, porque muitos se intitularão os enviados de Deus. Eles procuram obter uma valiosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os aguarda. Essa mensagem, meus irmãos, é de Erasto, em Paris, 1862. E aí a gente observa essas características, essas marcas que acompanham. Meus irmãos, a gente entende aqui que os verdadeiros profetas, realmente, ele tem que ter determinados requisitos, né? Ele tem que ter os valores intelectuais e morais que se apregam. A gente entende, meus irmãos, que a sociedade, nós aí estamos na sociedade, nós temos as nossas vaidades, os nossos orgulhos, né? E gostamos, muitas das vezes, de sermos notados naquilo que já conquistamos ou pensamos ter conquistado. A doutrina espírita, meus irmãos, nos aconselha sempre uma fé raciocinada. Vamos ouvir, vamos refletir, vamos comparar com a mensagem que o Mestre Jesus nos deu de humildade, de caridade, de benevolência, de compreensão, de pacificação, de amor. Estes, meus irmãos, que se apresentam, reúnem essas qualidades, apresentam essas qualidades. Um profeta, quando a gente fala de um profeta, é uma pessoa que traz uma grande informação, uma grande missão, tem que ser superior a nós, porque já experimentou essas dificuldades e conseguiu vencê-las. E aí, com mais segurança, com mais propriedade, traz o seu aprendizado. Muitas das vezes, nós nos apresentamos, né? Como ele diz aqui, sou um enviado, sou um mensageiro, tenho tais informações. A gente se comporta, meu irmão, meus irmãos, a gente se comporta como tal. A leitura traz uma observação muito interessante, né? Você vê que Jesus, com toda a sua magnância, né? Com toda a sua sabedoria, suas qualidades, as suas virtudes, em momento nenhum ele colocou isso em evidência.
as qualidades se evidenciaram. As pessoas que têm essas características, né, de fazer o bem, de fazer a transformação, elas fazem, meus irmãos, naturalmente. Não é assim? Não se preocupam em fazer com que as pessoas acreditem que ela está fazendo algo maravilhoso, algo estupendo, né? Um espetáculo. Elas fazem porque para elas é assim que tem que fazer, é assim que tem que ser. É uma coisa normal, não é uma coisa que as coloca em uma posição de destaque, é uma coisa normal. Mas aos falsos profetas têm necessidade de divulgar as suas ações, as suas ideias, né? E para tal, através da sua vaidade, colocam pensamentos ali que não são deles, que eles não conquistaram, e chamam a nossa atenção para aquilo, dizendo que é isso, que é aquilo, que é vindo da parte de fulano, da parte de cano, para dar autoridade a um pensamento, a uma postura que não é deles ainda. Então nós temos sempre que observar. Eu sempre utilizo, meus irmãos, um exemplo que ficou muito marcante para mim, e vocês vão lembrar. Na Copa de Futebol, que aconteceu aqui no Brasil, Copa do Mundo, um exemplo chamou a atenção da sociedade mundial, pelo menos, com certeza, da sociedade brasileira. Saiu estampado nas mídias o povo japonês nos estádios de futebol. Após as partidas que lá aconteciam, eles se organizavam, cada um, e aí o todo, a limpar o lixo que produziram nos estádios de futebol, nas arquibancadas. E aí as pessoas perguntaram, mas por quê? Porque a questão de limpar o lixo que produzimos, já tem pessoas até que recebem para isso, que são os garis, né? Lixeiro. Cada lugar dá um nome, né, para essa função. Aquelas pessoas que recolhem o lixo, material que a princípio não tem mais proveito. E eles estão fazendo isso, que nós não fazemos. Nós, sem pensarmos, sujamos. E eles, sem pensar, naturalmente, limparam. Enquanto nós nos espantamos, nos chocamos com esse ato, chamou a atenção, porque nós não fazemos, né? Eles ficaram também assim, chocados, assim, estranhando a nossa estranheza. Porque entendo, meus irmãos, para eles, o fato de limpar o lixo, né, a sujeira que eles fizeram, na casa dos outros, né, porque o estádio de futebol não é deles, é um bem público, né, é de todos. É normal. Eu sujei, eu limpo. Muitas das vezes, meus irmãos, quando a gente vai fazer isso na casa religiosa que nós seguimos, né, nós frequentamos, a gente não faz como nos aconselha o Evangelho, o que a mão esquerda dá, a direita não vê. Então a gente vai, não, deixa que eu limpo, a gente faz propaganda. Não, deixa que eu faça aqui, eu vou limpar aqui por vocês, podem ir, tá? Deixa comigo aqui que eu resolvo. Então a gente divulga a nossa ação, por mais simples que seja. Então o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, que o verdadeiro profeta, aquele que reúne essas qualidades, porque tem que ter essas qualidades, né? Porque senão, se ele não tivesse essa qualidade moral e intelectual, ele não aguentaria o peso de uma grande missão, né? Ele faz aquilo da mesma maneira que os japoneses limparam o estádio. Porque para ele é o natural, não é nada de excepcional.
É normal. Assim como a gente acorda, lava o rosto, escova os dentes. A gente faz isso. Nada demais. Ah, eu não sou um higienizador no corpo. Não, não. Um doutor. Não. Eu sou normal. Uma pessoa normal. Lavar o rosto, escovar os dentes. É natural. Então, para eles, essas ações maravilhosas, esses pensamentos, essas ações, essas atitudes são naturais. Então, eles não sentem necessidade de fazer propaganda, de fazer marketing para uma coisa que eles julgam natural. Entendeu? Né? E para outras coisas que eles sabem que não é deles. É um pensamento, é um auxílio que veio da espiritualidade, que veio de Jesus, que veio de Deus. Ele apenas está repassando. Ele não é o autor. Então, o crédito não é dele, o mérito não é dele. O dele é só de compartilhar. Então, que tenhamos essa visão, tá? De sempre termos aquela fé raciocinada em tudo na nossa vida, os irmãos. Observar, comparar. Se diz um missionário de Deus, um enviado de Jesus, como tal, tem que se comportar em todos os instantes, porque a mentira, como diz o ditado popular, tem pernas curtas, né? A gente não consegue manter aquela imagem que não é nossa por muito tempo. Então, meus irmãos, fica aí mais uma semana de reflexão para todos vocês, para todos nós, que possamos caminhar assim juntos, no estudo do Evangelho, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e de seus mensageiros de amor. Aqui fica de novo, mais uma vez, né? O convite a se juntar aqui neste canal para mais uma reflexão do Evangelho do nosso Senhor Jesus na semana que vem. Sempre seus familiares, sempre seus amigos, vamos unir a Jesus em estudos e reflexão. Muita paz, meus irmãos. Fique com Deus. Que assim seja.